Olá pessoal, meu nome é Félix Silva, estou passando por aqui para gravar mais um vídeo e desde já gostaria de agradecer pela sua audiência e pedir a você que se inscreva no canal, que curta os nossos vídeos e que também compartilhe em todas as suas redes sociais com o maior número de amigos possíveis. Não se esqueça também de ativar o sininho e deixar o seu comentário aqui embaixo para que o YouTube possa entender que o nosso canal é um canal relevante e ele venha recomendar os nossos vídeos, ok? Então vamos para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre governo eclesiástico. As igrejas evangélicas possuem diversos tipos de governo eclesiástico. Por isso, o governo eclesiástico de uma igreja evangélica deve se adequar à denominação evangélica, pois cada denominação possui suas particularidades e formas de governo e administração. Sendo assim, o estatuto de uma igreja evangélica deve seguir o modelo da administração eclesiástica utilizada pela denominação da igreja. Dentre as formas de governo, nós vamos apresentar as três que existem. Primeiro, o governo eclesiástico episcopal. O modelo de governo episcopal centraliza as decisões na pessoa do presidente da igreja. Esse modelo de governo é muito comum, principalmente em igrejas pequenas, onde o pastor responsável por tomar as decisões, já que não possui líderes capacitados para tomar as decisões. Além disso, em pequenas igrejas, muitos pastores utilizam recursos próprios para aplicar na igreja. Nesse tipo de governo, tudo é resolvido de forma ágil. Porém, pelo fato de o governo episcopal dar ao presidente total poder de decisão, o mesmo deve sempre manter todas as suas decisões esclarecidas, a fim de evitar qualquer tipo de questionamento por parte dos membros. Pontos positivos desse governo: há uma facilidade em plantar igrejas. Os casos de disciplina eclesiástica também são rapidamente resolvidos, trazendo a devida ordem à comunidade. Tudo só depende da aprovação de uma pessoa, e por isso as coisas são resolvidas mais rápidos. Pontos negativos do governo episcopal: a concentração de poder na mão de uma única pessoa. Também, nos casos de injustiça na aplicação da disciplina eclesiástica, o membro da igreja ficará sempre prejudicado. Além disso, esse modelo também dá margem às perseguições de possíveis oponentes, ainda que esses estejam com a razão, bem como a beneficiamento e a falta de disciplina para aliados. Além disso, há também, nesse tipo de governo, o autoritarismo e culto à personalidade. Quais são as igrejas que adotam esse tipo de modelo eclesiástico? A Igreja Católica, a Igreja Episcopal, a Igreja Universal, a Assembleia de Deus e a maioria das igrejas neopentecostais adotam o modelo de governo episcopal. Segundo, governo eclesiástico congregacional. O governo da igreja é atribuído aos membros da mesma, que tomam as decisões através de uma Assembleia Geral. Nesse modelo, todos os membros em comunhão possuem direito de voto sobre questões que vão desde a reforma da igreja até a eleição da diretoria. O ponto negativo desse regime de governo é exatamente o poder que é dado aos membros, permitindo a criação de grupos políticos, dando aos mesmos o poder de até mesmo retirar o pastor de sua função. Em casos mais simples, com a aprovação de uma reforma, por exemplo, a vontade da maioria prevalece, impedindo que o planejamento estabelecido pelo pastor da igreja seja concretizado. A demora em tomadas de decisões também é um fator negativo, pois qualquer decisão depende da quantidade de membros presentes e da votação da maioria para que a mesma seja tomada. Por conta disso, muitas igrejas que utilizam o regime de governo congregacional estão criando uma espécie de conselho, onde os líderes tratam de alguns assuntos e só após essa reunião levam à assembleia de membros.
Quais são os pontos positivos desse modelo de governo? Uma das principais vantagens dessa forma de governo eclesiástico é que ninguém pode reclamar por não ter sido consultado ou ainda ouvido. Outro ponto positivo é que todos os membros têm o direito a voto e a opinar sobre os mais diversos problemas da igreja. Um outro ponto positivo que nós podemos destacar é que a Assembleia da Igreja tem o poder de escolher ou destituir o pastor da igreja. Quais são os pontos negativos desse modelo de governo eclesiástico? A morosidade na tomada de decisões também é um fator complicado e que faz parte desse modelo de governo. As tomadas de decisões irrelevantes por conta da imaturidade de alguns membros da Assembleia da Igreja leva isso a se tornar um ponto negativo, como também as muitas burocracias na hora de plantar uma igreja. Quais são as igrejas que adotam o modelo de governo congregacional? Primeiro, a Igreja Batista e segundo, a Igreja Congregacional. Terceiro modelo de governo, o governo eclesiástico presbiteriano ou representativo. Nesse tipo de governo, a administração é exercida por um conselho, que é eleito pelos membros para um conjunto onde esses irão governar a igreja. Nesse regime de governo, um grupo de líderes eleitos pela igreja toma as decisões, impedindo a participação de membros que talvez não estejam preparados para tratar de alguns assuntos. Vale ressaltar que a disponibilidade dos membros do conselho é de extrema importância, por isso, a falta da mesma pode atrapalhar na tomada de decisão, deixando o pastor de mãos atadas. Quais são os pontos positivos desse modelo de governo? Esse regime de governo eclesiástico está tanto livre dos perigos que se apresentam quando o poder está concentrado nas mãos de apenas uma pessoa, quanto da participação e decisão de pessoas imaturas que ainda não estão em condições de traçar um rumo ou os rumos da igreja. Ele pressupõe que os homens mais preparados da igreja são eleitos por todos os membros em assembleia extraordinária para governá-la. A igreja é autônoma e livre para escolher seus representantes, baseada nas condições pré-estabelecidas na Bíblia para a ordenação de um presbitério. O conselho da igreja, em casos de disciplina eclesiástica, via de regras, tem condições de tratar o faltoso e aplicar-lhe a pena necessária para fazê-lo ou para trazê-lo de volta aos caminhos da palavra de Deus. Pontos negativos desse governo. Como a congregação não participa das decisões de forma ativa, isso acaba dando margem para críticas às decisões do conselho. Outro ponto negativo é a morosidade com que os processos se desenrolam. Utilizando o mesmo exemplo da reforma do prédio ou do departamento infantil da igreja, uma obra que poderia ser relativamente rápida pode durar 2 ou 3 vezes mais do tempo para ser concluída. Começando pela discussão de como será feita a obra, os materiais utilizados e quem vai executá-la até a disposição da verba para a realização dos projetos. Em muitas vezes, decisões como essas não saem antes de 2 ou 3 reuniões do conselho. A própria dificuldade de reunião dos presbíteros atrasa muitos processos necessários ao bom andamento da igreja. Os presbíteros não são obreiros exclusivos da igreja. Todos têm seus trabalhos seculares, famílias e dificuldades particulares. Quais são as igrejas que adotam esse modelo de governo presbiteriano ou representativo? A igreja presbiteriana, de forma geral, seja ela tradicional ou de linha renovada, todas as igrejas reformadas e também a Igreja do Nazareno no Brasil. Meus irmãos, esse foi mais um vídeo. Gostaria de agradecer a audiência de todos,
Que Deus os abençoe em Cristo e não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir os nossos vídeos, de compartilhar, de ativar o sininho e deixar o seu comentário para que o YouTube possa divulgar o nosso canal. Deus abençoe.